Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E para você que é novo por aqui, já se inscreva aqui embaixo, deixa o like no vídeo e também me segue lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje. Excelente quarta-feira, que Deus abençoe o nosso dia, São Paulinos e São Paulinas. E rapaziada, vamos falar um pouquinho sobre a Copa América ontem, né? O Brasil empatou com a Colômbia, tivemos James Rodrigues brilhando e eleito o craque do jogo. O que esse cara tá jogando na Copa América e com a seleção colombiana é uma brincadeira. Na minha concepção, tô assistindo praticamente todos os jogos, é o melhor jogador do torneio até o momento. É o líder de assistências. Ontem deu mais um gol mal anulado da seleção colombiana, né? Parece que traçaram a linha errado aí, acabou anulando o gol, mas ele jogou muita bola. Participou de 4 dos 6 gols que a Colômbia tem na Copa América até o momento. O cara tá simplesmente voando. Ontem ele teve uma conversa aí também com o presidente Júlio Casares, né? Para quem não se lembra, o Casares está chefiando a delegação da seleção na Copa América, né? Eles se encontraram pós-partida, trocaram uma ideia, trocaram uma resenha e o James tá jogando muita bola, rapaziada. O que esse cara faz nas bolas paradas e o que ele dá de gás com a seleção é uma brincadeira. Eu vi ele dando carrinho umas 3 vezes, eu vi ele lá na zaga, né, começando jogada, ajudando a marcar, brigando pelo time, um verdadeiro camisa 10 e capitão. Jogou muito. E aí fica a dúvida, né? O que será que acontece com ele no São Paulo? Será que é ele que não quer jogar ou será que não dão oportunidade para ele? Fica esse questionamento aí para vocês, rapaziada. Eu acho que ele deveria ter mais oportunidades. Muita gente me xinga quando eu falo isso aqui, mas simplesmente não dá para entender o que acontece. A gente assiste uma competição de altíssimo nível como a Copa América. Ontem o James Rodrigues simplesmente botou no bolso toda a seleção brasileira. A Colômbia envolveu simplesmente todos os caras e não dá para entender por que no São Paulo ele não sequer é relacionado. E eu ouvi aí que ainda existe uma chance, né, depois dessa conversa com o Júlio Casares, que pós-Copa América ele volte para a equipe do São Paulo. E aí, o que vocês acham? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Fechado? Vamos falar um pouquinho sobre o jogo de hoje, né? A gente entra em campo contra o Atlético Paranaense, 9h30 na Liga Arena. Já vou passar a provável escalação para vocês, que tem Jandrei no gol, Igor Vinícius e Wellington nas laterais, Alan Franco e Arboleda na zaga, Luiz Gustavo, Alisson e Lucas Moura no meio de campo. E na frente, Ferreirinha, Caleri e com o Luciano suspenso, fica a dúvida. Será que joga o Rato? Será que joga o Nestor? Será que joga o André Silva? Qual desses 3 é o seu preterido? Deixa aí nos comentários quem que você colocaria em campo nessa partida contra o Atlético Paranaense. Eu, sinceramente, colocaria o André Silva. Acho que o time, devido ao que vem jogando, e é uma característica ali que pode ajudar bastante, igual o Luciano vem ajudando nas últimas partidas. O Atlético Paranaense, em 13 jogos, neste momento da competição, soma 22 pontos, um a mais que a equipe do São Paulo, que vem logo atrás com 21 pontos. O Paranaense, neste momento, vai jogar contra a gente com técnico interino. Mas muita gente pergunta, Alemão, será que isso aí é vantagem, né, de você ter um técnico interino? Mano, sinceramente, não dá muito para responder. Por quê? A gente tem exemplos positivos e exemplos negativos, né? Quem se lembra aí quando o São Paulo demitiu o Carpini e aí o nosso interino Milton Cruz assumiu e a gente do nada fez 3-0 no Goianiense. Então, isso é um exemplo positivo. Ou a gente pode citar um exemplo negativo, né? O Fluminense demitiu o Fernando Diniz recentemente, jogou 2 partidas e teve 2 derrotas até apresentar o Mano Menezes aí ontem, se não me engano, ou ontem ou antes de ontem. Então, o Atlético pode jogar muito mais com o seu interino ou pode continuar não apresentando um bom futebol? Isso aí é completamente, assim, imprevisível, né, rapaziada? Então, deixa aí nos comentários a sua opinião. Vamos falar de palpite? Eu acho que vai ser um jogo muito complicado. É muito difícil jogar na Liga Arena, mas eu acho que São Paulo pode sair com a vitória de 1-0. Jogo sofrido, jogo difícil. O Atlético Paranaense também tem muitos desfalques, assim como o São Paulo, né? Só pra gente citar aqui, por exemplo, o Bento tá na seleção brasileira, o Canóbio tá com a seleção uruguaia também jogando a Copa América, o Mastriani tá machucado, então é um time que vem com desfalques, né, rapaziada? Então é um jogo complicado, mas sinceramente eu acho que dá pra gente sair com os 3 pontos. E hoje, no estádio da Liga Arena, nós teremos aí um telespectador muito especial nas arquibancadas. Alexandro estará assistindo a partida entre Atlético Paranaense e São Paulo em um dos camarotes do estádio. Ele que tem 33 anos, recebeu um convite e junto com os seus representantes
vai acompanhar a partida. Muita gente perguntando aí como é que vai ficar essa situação. Galera, ele não foi convidado pelo São Paulo, só para esclarecer esse ponto aí para vocês, ele foi convidado pelo Atlético, né? Para quem não se lembra ou para quem não sabe, o jogador surgiu no Atlético Paranaense, chegou com 15 anos nas categorias de base, muita gente só lembra dele no Santos, né, aqui no futebol brasileiro, mas ele chegou aos 15 anos e 2 anos depois ele já se profissionalizou na equipe do Atlético Paranaense e em 2010 ele foi para o Santos e aí teve a carreira que todo mundo conhece, né? Foi para o Porto, muitos anos na equipe da Juventus, maior estrangeiro, né, em número de partidas, Copa do Mundo, né, em 2022, por exemplo, ele foi titular. Então, é um jogador que, para quem não se lembra ou para quem não sabia dessa curiosidade, surgiu nos profissionais com as cores do Atlético Paranaense, recebeu o convite e estará hoje assistindo a partida do São Paulo. Será que isso pode ser um indício? Ele estava passando férias recentemente aqui em São Paulo e aí a gente está aguardando esta situação para que o jogador venha vestir a camisa do tricolor. Outra informação importante, além dele assistir a partida de hoje à noite, ele comprou um apartamento aqui na capital. Ele comprou um apartamento aqui em São Paulo. Então essas duas informações podem trazer o Alexandro mais próximo da gente, não é mesmo, rapaziada? Ele assistiu o jogo do Tricolor, mesmo não sendo um convidado aí, será que isso aí não é só para dar uma, vamos dizer assim, uma esquecida, uma desbaratinada ali? E ele também comprou um apartamento aqui em São Paulo, então isso pode indicar algo muito positivo pra gente, pra quem quer a contratação do jogador. Eu acho que se ele chegar, ele vai sobrar muito aqui no futebol brasileiro, chegaria para ser, na minha visão, titular indiscutível e um dos principais jogadores que nós poderíamos ter, não só na posição no futebol brasileiro, mas também aí no nosso elenco. Então, o que você acha dessas informações? Deixem aí nos comentários. Vamos falar mais um pouquinho sobre o Rames Rodrigues, que, galera, a Copa América agora está na sua fase eliminatória. Então, as equipes avançaram aí, vão jogar nas quartas de final a partir de amanhã e as equipes eliminadas já estão aí, tomando o rumo de casa. Por exemplo, o Bobadilla, né? A seleção paraguaia que estava, inclusive, no grupo do Brasil, foi eliminada e o Bobadilla vai voltar ao Brasil e vai ficar à disposição do São Paulo, provavelmente a partir do próximo sábado, né? A gente vai ver aí como é que vai ficar, se o jogador vai querer estar em campo, né? Mas sábado, justamente, teremos São Paulo e Bragantino pelo Campeonato Brasileiro e também teremos Brasil e Uruguai pela Copa América, né? O São Paulo joga às 9 e a seleção brasileira joga às 10 horas da noite. Então, podemos ter aí o Bobadilla já retornando da Copa América, né? Então, enquanto Rafael, enquanto aí Rames Rodrigues e também o Ferrarese se classificaram e seguem na competição. Então, será um jogo muito, muito legal de acompanhar esse jogo entre Brasil e Uruguai, mas sinceramente, galera, eu tô torcendo muito pelo Rames Rodrigues, o jogador que tá se destacando demais. Em 3 partidas já foi eleito o craque do jogo em 2, inclusive contra o Brasil. Já são 3 assistências, tinha dado mais uma, como eu comentei com vocês no começo do vídeo, né? Mas o gol acabou sendo anulado. O Brasil foi muito prejudicado, inclusive tô com a camisa da seleção aqui. Teve um pênalti claríssimo no Vinícius Júnior, inclusive a Conmebol já assumiu o erro, mas não tem. É simplesmente inacreditável não dar um pênalti daquele. Na ocasião tava 1-0, né? Se o Brasil faz um 2-0 ainda no primeiro tempo, poderia dar uma tranquilizada e quem sabe até os 3 pontos pra gente, né? Mas é isso, rapaziada. A Copa América com o Rames Rodrigues é isso e a gente volta a falar sobre o brasileiro. Como eu disse pra vocês, na próxima partida a gente volta a jogar no Morumbi neste sábado às 9 horas da noite, um jogo complicadíssimo demais contra a equipe do Red Bull Bragantino. É uma das equipes que eu menos gosto de enfrentar, um time muito chato e um time que não dá pra entender, galera. Não dá pra entender esse time do Bragantino. Às vezes eles vencem uns jogos assim, mano, muito inimagináveis, né? Pegam um Flamengo, um São Paulo, um Palmeiras e aí perdem para uns times que estão lá na parte de baixo da tabela, né? É um time meio maluco. Não dá muito para entender os jogos do Bragantino, mas vamos focar também, obviamente, no Atlético Paranaense hoje à noite, que será um jogo extremamente complicado, principalmente por ser na casa deles. É um estádio lindo, um estádio maravilhoso que faz pressão aí nos adversários, um estádio que sempre tá cheio, né? Mas sinceramente, o São Paulo vem se adaptando e vem jogando muito bem fora de casa. É um time que vem numa crescente muito boa em relação à temporada passada. Quem não se lembra aí, o São Paulo, na época com o Dorival, ficou 1 ano sem ganhar fora de casa. E aí, com o Carpini, né, na troca ali com a chegada do Zubeldia, é um time que vem se fortalecendo bem fora de casa. Muita gente vai falar, mas tomamos 4-1 do Vasco. Beleza, isso aí acontece, a gente não vai ganhar todos os jogos.
fazer o quê? Faz parte do processo, faz parte do caminho e agora vamos para cima para que isso não aconteça mais e para, obviamente, a gente buscar os 3 pontos. Porque se a gente ganha hoje, a gente ganha pelo menos mais uma colocação, obviamente, ultrapassando o Atlético, quem sabe poderemos ganhar aí até 2 posições e aí a gente vai torcendo contra os outros times também para que a gente fique aí na parte de cima da tabela. Fechado? Então, se você for novo por aqui, não esquece de se inscrever aqui embaixo. Para todo mundo que nos acompanha, deixa o like no vídeo e os comentários sobre os assuntos que a gente falou. Fechado? Fiquem com Deus. Um abraço. Valeu!